Pessoal, continuando, por substituição, então, quando eu uso substituição, substituir funções por u, onde a sua derivada elimina termos os quais deixam, né, a integral somente em termos de u. Em seguida, então, retorna as variáveis originais, ou seja, eu visualizo uma expressão que eu chamo de u, aqui, digamos, x ao quadrado, e a derivada dessa tem que dar semelhante a essa para eliminar as variáveis. A variável x e ficar tudo em termos de u. Ou seja, vou chamar de u x ao quadrado. A derivada de u em relação a x é 2x. Isolando, então, o dx, o 2x passa para cá dividindo, esse aqui passa para cá multiplicando. Então, vou ficar com dx igual a du sobre 2x. Então, retorno lá em cima a integral. Então, integral de x vezes e, o x ao quadrado é meu u, vezes o du sobre meu dx, né? Que é o meu du sobre 2x. Então, 1/2 vou tirar fora aqui eu tenho 1/2, né? Jogo para fora da integral e fico com a integral de u em relação a u. A integral de e na u em relação a u. Então, no formulário eu tenho essa regra. E, então, 1/2 de e na u, a integral de e na u é e na u, mais constante. Então, vai ficar 1/2 de e na x ao quadrado mais c. Seguindo, eu vou ter a integral de 3x vezes a raiz de 4 menos x ao quadrado em relação a x. Então, se chamar de u o 4 menos x ao quadrado, a derivada vai dar menos 2x. Então, isolando o dx, eu vou ficar com du sobre menos 2x. Então, observe que a derivada de u é semelhante à função 3x. Logo, vai eliminar a variável x, olha só. Então, vou lá de volta na integral. Integral de 3x vezes a raiz de u, que eu chamei de u 4 menos x ao quadrado, vezes o dx, que é o meu du sobre menos 2x. Então, levei para cá. Igual, então, o menos 3/2 eu vou tirar fora da integral e vou ficar, então, com a raiz de u, que vai ficar u na 1/2. Vou integrar u na 1/2, então, vou somar 1 ao expoente e dividir pelo mesmo, e vou fazer a operação. Então, menos 3/2, u na 1/2 mais 1 é a mesma coisa que 1/2 mais 2 sobre 2, que dá 3/2. Então, vai ficar u na 3/2 sobre 3/2. Copia a fração e multiplica pelo inverso da outra, né? Divisão de duas frações. Então, copia a primeira, inverte a segunda multiplicando, vezes u, então, na 3/2. Retorna, então, 3 vai eliminar com 3, 2 por 2, então vai ficar menos a raiz quadrada de u na terceira. Então, retornando, eu tenho menos raiz. Quem é meu u? Meu u tá aqui, 4 menos x ao quadrado elevado na terceira, mais constante. Ou eu posso tirar fora ainda isso aqui, porque eu tenho na terceira, então, 4 menos x ao quadrado. Ao quadrado vai sair fora aqui, ó, e vai sobrar um 4 menos x ao quadrado dentro da raiz. Aqui já está sendo considerado certo ou dessa forma, ok? Vamos mais algumas por substituição. Então, nesse caso agora, eu tenho x e, aqui, na 4 menos x ao quadrado. Então, o meu u, 4 menos x ao quadrado, a derivada, menos 2x. Então, essa derivada aqui deu semelhante a essa. Então, quer dizer que, se eu for lá para a função, integral de x vezes e na u, né, chamei de u, o dx vou ter que deixar em termos de u, então vai ficar du sobre menos 2x, o x vai eliminar com x, então vai ficar 1/2 fora da integral de e na u, que é o próprio e na u. Então, menos 1/2 de e na u mais c. Retorna as variáveis originais, o meu u vale 4 menos x ao quadrado. Na 13, eu tenho integral de e na x seno de e na x. Ó, se chamar isso aqui de u, a derivada de e na x dá o próprio e na x. Então, o u eu chamei de e na x, então
a derivada de u e na x, isolo dx, vai ficar du sobre na x, que deu, então, a derivada deu igual a essa função aqui. Então, obrigatoriamente, ela vai eliminar a variável. Então, integral de e na x, seno de u, porque eu chamei esse de u, vezes o dx, que é du sobre e na x. Elimina e na x com e na x, sobra seno de u dentro da integral. A integral de seno é menos cosseno de u. Então, como u vale e na x, volta a substituir a variável original. Então, menos cosseno de e na x mais c. Nessa outra questão, eu tenho a integral de e na 2x e 1 menos e na 2x. Então, se calcular isso aqui, chamar de u, o 1 menos e na 2x, a derivada vai ficar, a derivada de 1 é 0, a derivada de e na 2x é, a derivada de e na u é e na u vezes u'. Então, vai ficar menos e na u 2x vezes a derivada de 2x, que é 2. Logo, então, a derivada vai ser menos 2e na 2x. Isolando o dx, eu vou ter du sobre menos 2e na 2x. Então, volto lá para a integral e vou substituir. Então, integral de e na 2x sobre raiz de u, porque eu chamei u de 1 menos e na 2x, vezes o dx, que vai ser meu du, menos 2e na 2x, que é igual, então, tirei aqui de dentro o 1 meio negativo para fora da integral, e sobrou, então, du sobre a raiz de u, que é o mesmo que e na 1 meio. Sobe para o numerador com o expoente oposto, né? Então, menos 1 meio, integral de e na menos 1 meio em relação a u. Então, usando a regra, menos 1 meio vezes u na menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. E, então, menos 1 meio vezes u na 1 meio sobre 1 meio, né? Porque menos 1 meio mais 1 é o mesmo que menos 1 meio mais 2 sobre 2. Então, vai dar 1 meio. Menos 1 meio vezes o inverso, né? De 1 meio, 2, raiz de u mais c. Então, como 2 por 2 dá 1, então vai ficar só menos ali. E raiz de u, 1 menos e na 2x mais c. Seguindo, mais um exemplo por substituição. Nesse caso agora, tenho uma função aqui, então vocês viram que a gente pega do denominador, chama de u, e aí vai calcular. Então, derivada de x ao quadrado mais 6x dá 2x mais 3. 2x mais 3, à primeira vista eu não consigo enxergar que é semelhante, mas se eu derivar e colocar em evidência, eu vejo que eu posso eliminar esse termo com esse termo. Então, a derivada de x ao quadrado mais 6x vai ser 2x mais 6. 2 colocando em evidência vai ficar 2x por 2 sobra x, 6 por 2 sobra 3, então 2 vezes x mais 3. Voltando para a integral, então eu tenho x mais 3 sobre raiz de u, vezes o meu dx, então, que vai ser, esse aqui passa dividindo e esse passa multiplicando, então vai ser, dx vai ser igual a du sobre isso aqui, du sobre 2 vezes x mais 3. Tirando 1 meio fora aqui e eliminando x mais 3 com x mais 3, eu vou ficar com du sobre raiz de u ou u na 1 meio. Então, 1 meio integral, inverte a base e muda o sinal do expoente, leva para o numerador, integral de u na menos 1 meio du. Então, usando a regra, 1 meio du na menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1, que vai dar, então, 1 meio vezes u na 1 meio sobre 1 meio mais c. Vou eliminar 1 meio com 1 meio, né? Vai dividir dá 1, raiz de u. Então, raiz de u, quem é u? X ao quadrado mais 6, então raiz de x ao quadrado mais 6x mais c. Na questão 16, eu tenho e na x menos 2 ao quadrado vezes e na x. Então, se eu observar a derivada dessa função, derivada da e na x, então semelhante a essa, então vai eliminar. Então, u é e na x menos 2. A derivada
é e na x. Então, isolando o dx, du sobre e na x. Voltando à integral, então o meu u ao quadrado, porque eu só chamei isso de u ao quadrado vezes e na x, derivada vai ficar, o dx vai ficar du sobre e na x, vai eliminar e na x com e na x, vai ficar só a integral de e na u, e na 2, du. Então, u na 3 sobre 3. Como o u vale e na x menos 2, então vai ficar e na x menos 2 sobre 3 mais c. E em seguida, 17, nós temos o x sobre cosseno ao quadrado de x ao quadrado. Nesse caso, ó, vou chamar o arco de u, porque a derivada desse arco vai eliminar essa variável aqui e vai ficar tudo em termos de u. Então, u é igual a x ao quadrado. Derivada de u é 2x. Então, isolando o dx, du sobre 2x. Voltando à integral, eu vou ter integral de x sobre cosseno ao quadrado de u. Chamei de ux ao quadrado. Então, vezes o du, que é o meu dx, sobre 2x. 1/2 vezes, então tirei 1/2 aqui fora e simplifiquei o x com x. Sobrou, então, du sobre cosseno ao quadrado de u dentro da integral. Como eu sei que 1 sobre cosseno é a secante, então 1 sobre cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado. Então, 1/2 integral de 1 sobre cosseno ao quadrado de u é o mesmo que secante ao quadrado de u. Então, pela regra, eu tenho que a integral de secante ao quadrado de u é a tangente de u. Então, nesse caso, eu vou ter 1/2 a integral de secante ao quadrado tangente de u mais c. Basta voltar agora e substituir quem é meu u, que é o meu x ao quadrado. Então, nesse caso, 1/2 tangente de x ao quadrado mais c.